Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para as nossas aulas do Quintou! Quintou com hashtag de quero mais atividades, com hashtag de queridos, cheguei, ou com hashtag de quero passar para o sexto ano. Para isso, ó, bora para as atividades do dia. Olhando lá no meu planejamento, ó, nossa aula de número 1, né? Nós ainda teremos mais 3 aulas. Então, vamos para a primeira aula, língua portuguesa. Depois da nossa aula de número 2, matemática. Depois, geografia. E a nossa aula ao vivo às 14 horas. Sempre às 14 horas, nossa aula de ensino religioso. Beleza? Alright? Então, bora lá. Vamos que vamos. Então, artigo de enciclopédia e vamos para a correção. Hoje nós teremos somente correção, tá bom? Então, aqui nós tínhamos artigo de enciclopédia, que a Prof. leu na aula passada para vocês, né? Aqui já as atividades propostas relacionadas ao texto, tá bom? Então, vamos lá. Em que ano foi publicado o romance? Foi publicado, gente, em 1719. Deixa eu pegar a caneta. Então, tá aqui, 1719. Qual é o país de origem do autor, Daniel Defoe? Inglaterra. Todas as informações baseadas no texto, tá? Artigo de enciclopédia. Sobre a escrita do livro, responda as seguintes questões. Letra A. O que motivou a escrita desse livro? Então, aqui, ó. Para escrever seu romance, o Daniel inspirou-se nas histórias de viajantes e náufragos. Tá bom? Letra B. Releia este trecho. Acredita-se que sua maior inspiração tenham sido as aventuras de um marinheiro chamado Alexander, que havia passado alguns anos sozinho numa ilha deserta do Oceano Pacífico, ao largo da costa do Chile. É certo que a história foi baseada na vida do náufrago Alexander? Justifique sua resposta. Essa informação não é baseada em um dado comprovado, como se pode perceber pelo uso do verbo acredita-se. Tá, gente? Então, qualquer resposta que tenha a mesma intenção aqui de passar essa mensagem que a prof passou na resposta com outras palavras, está ok, tá? Então, é certo que a história foi baseada na vida do náufrago? Não, não é certo, porque não tem nenhuma comprovação, não tem nenhum dado comprovando isso, né? Ali, o uso do verbo acredita-se, né? Confirma isso, que não se tem certeza de nada. Acredita-se que foi, tá? Próximo, então, releia o trecho da sinopse que aparece no artigo. Após esse tempo todo, certo dia, Robinson salva a vida de um nativo que tinha sido capturado por um grupo de canibais. Crusoé dá ao nativo o nome de Sexta-feira, pois foi nesse dia da semana que ele o encontrou, e o transforma em seu criado, ensinando-lhe sua língua e sua religião. Cerca de 7 anos após esse encontro, Crusoé consegue retornar à Inglaterra, levando Sexta-feira junto. De volta ao seu país natal, ele recupera sua fortuna, se casa e forma família. Observe as formas verbais em destaque e me diga se o enredo é recontado no tempo passado, presente ou futuro. Gente, no presente, tá bom? Ó, ele salva, presente, ele dá, ele transforma, ó, tudo no presente. Ele consegue, ele recupera, ele se casa e ele forma a família. Todos os verbos aí conjugados, trabalhados, né, no presente, tá bom? As formas verbais todas no presente, tá? Próximo. Lá na página 38, né? Compare a sinopse presente nos terceiro e quarto parágrafos com a sinopse e os trechos do enredo que aparecem na resenha lida no início do capítulo. Então, vocês deveriam fazer aí essa comparação, né? A sinopse lá, terceiro e quarto parágrafo, com a sinopse e os trechos do enredo que aparecem lá na resenha, onde nós começamos o capítulo. Então, que informações não aparecem na resenha? Na resenha, gente, não aparece a informação sobre o final da história, que Crusoé e Sexta-feira saem da ilha. Lá na resenha não tem. Crusoé recupera sua fortuna e forma uma família. Só tem, gente, na sinopse que apareceu ali no artigo de enciclopédia, né?
Lá na resenha não tem, tá bom? Explique por que há essa diferença de informações. Então tá aqui, ó, o artigo de enciclopédia passa as informações mais importantes sobre a obra, incluindo o seu final. Então lá você vai saber tudo. Já a resenha tem a função de despertar a curiosidade do leitor para a leitura, por isso não apresenta o final. Então a resenha é para te dar uma vontade de ler aquela obra, né? A resenha de um filme é a mesma coisa, tá? A resenha de uma peça de teatro é a mesma coisa. Então não vai te dar o final, né, da história. Vai te dar um gostinho ali do que virá, né? Do que vocês verão ou do que lerão, né? Numa obra, enfim. Tá bom? Então, essa é a diferença. Aqui a prof deixou novamente para vocês, né? O resuminho de sinopse e artigo enciclopédico. Aí, na página 38, exercício 9, ó. Quem deseja ler um livro deve obter informações em um artigo enciclopédico ou em uma resenha? Compartilhe suas ideias com colegas e o professor e anote a conclusão a que chegaram, tá? Então, qualquer coisa, tá, que expresse a mesma ideia aqui, gente, só que com outras palavras, ok, tá? Então, olha aqui, ó, o artigo enciclopédico condensa várias informações essenciais sobre o assunto, né? O que quer dizer isso? Que dentro do artigo enciclopédico tem várias informações importantes sobre o assunto. É aquilo que a prof fez aquela comparação com a Wikipédia, quando vocês procuram no Google, tá? Quando se deseja conhecer uma obra sem necessariamente lê-la, esse texto é ideal para obter informações. Então, se vocês forem na Wikipédia e pesquisarem sobre, vou dar o exemplo lá do Pequeno Príncipe, lá vocês vão ter lá informações importantíssimas, inclusive o final da obra, né? Então, você não está lendo a obra, mas você sabe sobre a obra através do Wikipédia, né? Ou da enciclopédia, do artigo enciclopédico. Contudo, quem deseja ler uma obra geralmente recorre à resenha, pois obtém informações mais gerais sobre o enredo, sem comprometer as surpresas que a obra possa vir a apresentar, tá? Então, na resenha, você vai ter informações gerais, mas sem as surpresas da obra, sem o final, tá bom? Mas essa escolha depende totalmente do leitor. Há leitores que desejam obter o máximo de informação sobre uma obra antes de lê-la, e nesse caso podem recorrer tanto aos artigos quanto às resenhas, tá? Então depende aí do gosto da pessoa, né? Eu posso procurar no artigo de enciclopédia, mesmo tendo detalhes da obra e o final da obra, e mesmo assim sentir vontade de ler, tá bom? Aí depende muito do gosto de cada pessoa. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte. A prof trouxe só a correção porque tinha muita gente com dúvida, tá? Nesses exercícios de ontem. Então, se precisar, revejam a aula, tá bom? Principalmente nessa última questão, coloquem com as palavras de vocês, tá bom? Quem ainda não fez. Para de falar, tá bom, professora. Alright? Beleza? Lembrando sempre, dúvidas, procurem a prof lá no grupo da turma, tá? Prof, hoje não tem atividade nova? Mais ou menos. Por quê? Porque lá no planejamento que a prof mandou ontem para vocês, a prof colocou lá que fará a chamada de vídeo surprise. Por que surprise, né? Como a Lorena falou, não é mais surpresa se você já colocou que é chamada de vídeo, né? Na outra, né? É surpresa sim, sabe por quê, Lô? Porque eu não vou dizer quais são as crianças que eu farei a chamada de vídeo. Porém, todos devem se preparar com a nossa obra. Haikais Visuais é o livro de literatura. Nós temos 4 livros de literatura. E esse livro, chamado Haikais Visuais, é o que a gente vai trabalhar no momento. Então, se preparem. Estejam com esse livro em mãos, porque a prof vai fazer a chamadinha com vocês para um desafio a respeito desse livro. Tá bom? E é isso, turma. Vamos nos despedir. Então, daqui a pouquinho nós teremos nossa aula de número 2 do Quintou, Matemática. Aguardo todos vocês para a aula de matemática, para a aula de geografia e para a nossa aula ao vivo de ensino religioso. Sempre às 14 horas, sem atraso, sem demora. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até daqui a pouquinho. Tchau!